Aqui eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, mas na verdade não foi por uma coisa ruim e nem uma coisa pesada, sabe? Porque ultimamente a gente tem visto algumas coisas na internet que chega até a prejudicar os nossos olhos, né? De tão ruim que é. Mas foi um negócio muito interessante, porque eu assisti esse vídeo e eu comecei a lembrar da minha infância. Aquele vídeo conseguiu atingir algo em mim que fez acessar a minha mente, ou o meu subconsciente, e ir lá na minha infância, lembrar da minha infância. Lembrar da época que eu assistia alguns desenhos, lembrar da época que eu jogava peão na rua. Quem jogou peão na rua aí, levanta a mão. Eita, povo abençoado! Quantos conseguiram quebrar um peão no meio? Ah, os homens, estamos juntos, irmão. Era a benção, meu. Nossa, parecia que você tinha conquistado a última fase do jogo, irmão, quando você quebrava um peão no meio. Era interessante. Eu lembrei da época que eu jogava bolinha de gude. Ô, época boa. Irmão, você não tem noção de quanta briga saía por causa de bolinha de gude. Estou brincando? Estou mentindo? Quem já brigou por causa de bolinha de gude? Tem muito que não vai levantar a mão aí, né? Ah, deixa vocês para mim. Rapaz, era um fuzuê por causa daquelas bolinhas. Hoje, infelizmente, a gente vê algumas situações que o ser humano tem brigado por coisas tão banais. E o problema hoje não é a briga em si. O problema hoje é que a briga gera morte. Antigamente não, a gente brigava por causa da bolinha de gude, mas à noite a gente estava brincando de pega-pega. Era muito diferente. Mas esse vídeo me chamou a atenção porque ele fez eu lembrar de algumas coisas da minha infância. Ele acessou algo na minha mente que fez com que eu lembrasse de muitas coisas. Coisas que marcaram a minha vida, coisas que fizeram bem para a minha vida. Eu vou passar algumas imagens aqui, e eu quero ver se você lembra dessas coisinhas. Pastor, o que tem a ver tudo isso que você mostrou, essas imagens que você mostrou? Quando você estava olhando os desenhos, eu tenho certeza absoluta que aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Deu saudade. Um momento nostálgico, né? Que você lembrou da sua infância. Que você lembrou de coisas boas que aconteceram na sua vida. Eu lembrei de uma fase muito boa da minha infância. Como eu já falei aqui na igreja, nós passamos grandes dificuldades financeiras. Nós não passamos fome, mas nós éramos limitados naquilo que nós poderíamos comer. Teve uma época que nós comemos arroz com ovo um bom tempo. Estava até sonhando já com um pintinho voando. Era ovo no espeto, era ovo assado, era ovo frito, era mexido, ovo de tudo quanto é jeito. Mas foi uma época que teve coisas boas. Trouxe algo que marcou a minha vida. E eu tenho certeza que quando você olhou alguns desenhos aqui, te fez acessar coisas dentro de você boas. Coisas que marcaram a sua vida. É lógico, eu poderia usar aqui infinitas imagens. Nossa, um monte de imagem, mas eu preferi pegar algumas somente. Mas eu tenho certeza também que, como aconteceu comigo, deve ter acontecido com você agora também, quando você olhou a imagem daquela menininha correndo porque ela estava toda queimada, alguns sentimentos ruins, alguns pensamentos ruins vieram dentro de você. De lembrar devido a algumas situações. E quando muito provavelmente você olhou a imagem do Hitler, um sentimento meio, como que eu posso falar, asqueroso, meio uma repulsa grande por aquilo tudo que aconteceu, veio na sua vida. Foram situações que marcaram a vida das pessoas. Coisas que aconteceram ao nosso redor, que marcaram a vida das pessoas. Assim como marcou a minha, muito provavelmente marcou a sua também. Coisas que jamais vamos esquecer. Coisas que vão ficar gravadas na nossa mente.
até quando nós cair. Ou ir para a glória. Amém? Mas são coisas que nós sentimos, coisas que marcaram a nossa vida. Se eu perguntar assim para você, qual é o nome do seu bisavô? Quantos aqui vão lembrar o nome do seu bisavô? Ah, lá. Tem um lá. Eu sei que tem muitos que estão pensando, e agora, e agora? Meu Deus do céu. E o nome? E o nome do bisavô? Tem outro lá. Tá bom, eu não vou ser tão drástico assim. Quantos se lembram aqui o nome dos avós? Pelo amor de Jesus, hein? Olha lá, hein? Tudo bem que eu lembro como vou, né? E como vó. Mas são pessoas que marcaram a nossa vida. Ou por um lado positivo, ou por um lado negativo. Pessoas que, devido às circunstâncias do momento que você vivia lá atrás, os fatos marcaram aquela situação. Marcaram a sua vida, marcaram a sua mente, e fez com que você tivesse uma história. Uma história talvez para contar para os seus filhos, uma história talvez para você contar para os seus netos. Eu não me canso, nunca me cansei e jamais vou me cansar de escutar as histórias do meu pai no exército. E olha que eu já escutei todas elas mais de não sei quantas vezes. Estou certo ou estou errado, José? Todas as vezes ele me conta essas histórias. Mas são coisas que marcam a nossa vida. Eu sei que cada um aqui tem a sua vida. Eu sei que cada um aqui passou pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. Enfrentaram grandes tragédias. Enfrentaram grandes coisas que aconteceram na sua vida. E marcaram a sua vida. Talvez quando você lembra de algumas coisas, te traz o choro. E não de alegria. Talvez as coisas que você lembrou nessa noite possa te trazer um sentimento bom. Mas talvez algumas coisas podem te trazer um sentimento ruim. Se eu tivesse colocado aqui o desenho do It lá, a coisa, eu tenho certeza que muitos iam lembrar de uma coisa ruim. Tudo bem que eu gostava de assistir aquilo lá, né? Mas era muito legal. Mas cada um é de um jeito. Pastor, o que tem tudo a ver isso com a ministração dessa noite? Eu quero que você abra, na verdade é o tema, senão eu vou dar um bug lá na Fabi. O tema é marcando vidas. Eu queria falar sobre marcar vidas. Coisas que acontecem na nossa vida que marcam tanto a nossa vida como as pessoas que estão ao nosso redor. E o texto que eu quero que você abra está em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Amém? Gálatas, capítulo 6, versículo 17, diz assim: quanto ao mais, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Portanto, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eterno Deus e soberano Pai, no nome santo de Jesus, eu entro na Tua presença para lhe agradecer. Agradecer, ó Pai, por este momento, por estar na Tua casa, por ter, ó Pai, a honra de ministrar, ó Pai, a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor venha crescer, ó Pai, e eu diminuir no nome santo de Jesus. E que o Senhor, ó Pai, venha ser glorificado e exaltado. Porque, ó Deus, o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, é o Senhor, ó Pai.
nós te agradecemos por estar aqui na tua casa. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Paulo, quando ele fala esse texto, ele estava ali discutindo com algumas pessoas, falando, e naquela época, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, eles estavam tentando impor uma situação que não condiziam com aquilo que Cristo pregava, que era a circuncisão, uma marca no corpo do homem, uma marca que era da antiga aliança. E eles se importavam muito com essa questão da circuncisão. Então eles estavam tentando impor aos gentios, tentando impor naquela época que não dependia da graça, dependia da circuncisão. Nós entendemos, através da palavra de Deus, que a graça, quando ela nos alcança, meu irmão, a nossa vida muda. O que eles estavam querendo fazer com tudo isso? Falar assim, a graça não basta. Além da graça, você tem que ser incircunciso. Ter uma marca no seu corpo, do sinal que Deus tem uma aliança com você. Mas nós vemos na palavra de Deus que hoje nós vivemos uma nova aliança. Feita no quê? No sangue de Jesus. Lembram lá todas as vezes que nós celebramos aqui a Santa Ceia do Senhor? O texto que nós sempre lemos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então hoje nós vivemos uma nova aliança. E Paulo estava querendo falar para eles que não eram marcas no corpo dele, que seria mais importante daquilo que ele era por dentro. Paulo não estava ali se vangloriando das marcas que ele falou que trazia em seu corpo. Paulo não estava querendo se engrandecer, falando das marcas que ele trazia em seu corpo. Paulo estava querendo falar sobre outras marcas que Cristo trouxe à vida dele. Meus queridos, a nossa vida, a nossa caminhada, é pautada em cima de escolhas que nós fazemos. E muitas dessas escolhas vão marcar a nossa vida para sempre. E dependendo do que nós escolhemos, meus queridos, a cicatriz vai ficar para o resto da vida. Seja para ela para bom, para algo bom, ou seja ela para algo ruim. Mas o que nós vamos fazer no meio que nós estamos vivendo, com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, tudo aquilo que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso país, tudo aquilo que está acontecendo talvez na nossa casa. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a palavra de Deus fala que nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nessa nova vida, nós trazemos uma coisa muito interessante sobre a nossa vida. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, faz com que eu e você sejamos selados pelo sangue de Jesus. E as marcas que Cristo traz na nossa vida, tem que ser características que as pessoas vejam. Não é somente aceitar a Jesus, entrar numa igreja, se filiar a uma igreja e bastou. A nova aliança, meus queridos, é algo mais profundo. É algo mais além daquilo que pensamos e imaginamos. Está um pouco mais profundo daquilo que a nossa mente consegue pensar. Eu sempre falo aqui na igreja
Uma das maiores mudanças que Cristo trouxe não foi a mudança externa, mas sim a mudança interna. Dentro de mim e dentro de você. Como eu sempre falo aqui na igreja, quando nós entramos daquela porta para dentro, mostramos uma coisa. Mas quando saímos daquela porta para fora, aí nós vamos falar realmente quem nós somos. Mas a marca que Cristo traz na minha vida e na sua é algo mais profundo e um pouco mais além, talvez, daquilo que você está vendo hoje. Olha que interessante o que a palavra de Deus diz. Em João, capítulo 13, versículo 35, não precisa abrir não, pode ficar em paz. Diz assim: nisto conhecerão todos que vós sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A primeira marca que eu vejo na vida de Cristo, e que tem que ser algo na minha vida e na sua hoje, é a marca do amor. Sabe como as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo? Quando nós amamos uns aos outros. Isso aqui não é o apóstolo que disse, não é o ciclano que disse, foi Jesus que disse. As pessoas vão reconhecer que vocês são os meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. E amar uns aos outros, meus irmãos, está além daquilo que talvez a gente está achando. O amor, ele não tem como você demonstrar somente por palavras. O amor, ele é demonstrado por atitudes, por ações que nós temos. E essa marca do amor tem que ser algo fervente dentro de nós. Lembra quando a palavra de Deus fala assim: chore com o que chora, se alegre com o que se alegra? Isso são as marcas do amor de Cristo na nossa vida. É se importar com o que o irmão está pensando, é se importar talvez com o que o irmão está passando. Meus queridos, a marca do amor tem que ser algo evidente na minha vida e na sua. As pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo se nos amarmos. E pensa numa época, numa geração que não tem se amado. É essa que nós estamos vivendo. Uma geração que não tem amado o próximo. Só se importa consigo mesmo. Uma geração que está pouco se lixando com os interesses do próximo. E machucam. Xingam. Humilham o próximo. Meus queridos, as pessoas vão olhar para nós, o mundo vai olhar para a minha vida e a sua, e vão perceber que nós somos discípulos de Cristo, não é porque você vai estar com uma Bíblia debaixo do teu braço. Não é porque você vai estar com um terno e uma gravata. Não é porque você vai estar com um coque amarrado no seu cabelo. Não é pela sua vestimenta, pela sua saia comprida, não. As pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo, se nos amarmos. A marca do amor tem que ser algo muito forte na minha vida e na sua, porque foi isso que Cristo esperava de nós. Na verdade, esperava não, Ele espera de nós. Deixa eu consertar aqui. Ele espera isso da minha vida e da sua. Outra coisa interessante que a palavra de Deus diz, olha que texto maravilhoso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade,
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Suportar um ao outro, ser humilde, ter mansidão, longanimidade. Esse texto está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 12 ao 14. Eu não sei se você percebeu, mas o final do texto diz algo sobre o amor. Ele fala que o amor é o vínculo da perfeição. O amor é a cola que vai nos unir a Cristo Jesus. Quem já viu o Super Bonder? Já usaram o Super Bonder? Quem colou já o dedo com o Super Bonder? Rapaz, deu um trabalho para soltar aquela cola. Você não tem noção. Deu trabalho. Meus queridos, o amor é o Super Bonder celestial. E que cola, meu irmão, de uma forma poderosa. É o amor de Cristo. É o amor que nós temos pelo próximo. É o amor que demonstramos aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E essa marca tem que ser evidente na minha vida e na sua. Outra coisa interessante que nós vemos, que a marca que Cristo trouxe na nossa vida, e que tem que ser algo evidente na minha vida e na sua, é a marca da provação. Ô louco, pastor, mas como assim a marca da provação? É a marca da provação. Para que serve uma provação? Para você ser provado. Provado em quê? Aí eu já não sei. Quem aqui já passou por algum problema e uma dificuldade? Levanta a sua mão. O William falou isso aqui no louvor. Eu creio que a maioria, ou numa totalidade, todos nós já passamos por uma adversidade, por uma luta e por um problema. Talvez a minha luta é diferente da sua. É lógico que cada um vai suportar a tribulação de uma forma. Talvez o que seja tribulação para você possa não ser para mim. Por exemplo, estávamos aqui na quinta-feira, culto abençoado, e de repente surgiu algo diferente andando no chão. Esse algo diferente se chama barata. Teve uma irmã, que eu não vou falar o nome dela, que entrou na unção, entrou no sapateado, entrou na unção do Senhor. Mas tem gente que não gosta. Para mim isso não vai ser uma tribulação. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que é uma tribulação. A barata. E ainda mais se ela voar. Sangue de Jesus. Tem gente que vai ter um infarto. Esses dias atrás estávamos lá em casa e de repente a minha digníssima esposa deu um berro. Ah! Falei, nossa rapaz, caiu, certeza. Quando eu fui ver, irmão, era uma barata voadora. Quase me matou do coração. É lógico que talvez algumas situações vai ser traumatizantes para uma pessoa. Para outras não. Talvez o problema que você está enfrentando hoje possa não ser problema para mim. Mas o que importa, meu irmão, é que a marca da aprovação existe dentro de nós. E a aprovação não foi feita para a gente ser reprovado. Pelo contrário, o Senhor nos prova para sermos aprovados no nome de Jesus. E não para ser reprovado.
O próprio Jesus nos alerta. No mundo vocês vão ter aflições, tribulações, problemas, dificuldades. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus, ela tem um texto que diz assim: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Aleluia! Paulo falando para os coríntios lá: olha, vocês estão enfrentando um problema, mas eu tenho prazer no problema. Eu tenho algo assim diferente na dificuldade, na necessidade, nas injúrias, nas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Sabe o que ele queria dizer com isso? Que quando nós estamos passando por problemas e dificuldades, é a vez que nós mais nos aproximamos de Deus. São as vezes que mais nós estamos aos pés do Senhor. São as vezes que mais nós choramos na presença do Senhor. São as vezes que nós mais estamos com intimidade com o Senhor. E infelizmente, nos dias de hoje, a pessoa passa por um problema e uma dificuldade, abandona Deus. Eu nunca vi isso, cara. Apesar que a palavra de Deus nos alerta sobre isso. Que chegaria o tempo que as pessoas iam apostatar da fé. Esse varão é elegante demais, cara. Deus abençoe, varão valoroso, elegante. Eu queria ter o olho dele. Sério, mano. Mas, né? Deus deu cor de terra. Fazer o quê? Aleluia por isso. Paulo, ele sentia prazer nisso. Porque ele entendeu e queria passar a mensagem: olha, independente das dificuldades que vocês estão enfrentando, independente dos problemas que estão vindo sobre vocês, quando vocês estão fracos, aí é que vocês estão fortes. A marca da provação, a marca da prova, da luta, meu irmão, dificuldade. Ou você achou que quando você aceitasse a Cristo Jesus, você entraria no mar de rosa. Acabaram-se os problemas. Acabaram-se as dificuldades. Não é assim que Cristo fala. Não é dessa forma que Cristo fala para a minha vida e para a sua. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A marca da provação. Sabe o que é interessante quando nós falamos de provação? É que, infelizmente, quando nós estamos passando por um problema ou alguma dificuldade, a gente não consegue enxergar além da dificuldade. A gente não consegue enxergar além da tribulação. Sabe o que falta para nós? Uma visão de eternidade, uma visão de futuro, uma visão além dos problemas, uma visão além das dificuldades. É isso que falta para nós. Paulo, ele fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia! Visão de eternidade. Visão que está além daquilo que você está enxergando hoje. Visão de um novo céu e uma nova terra. Visão de que aonde você vai ter o seu Pai enxugando a lágrima do teu rosto. Talvez o que está faltando para você nessa noite é isso. É uma visão de eternidade. Nada, Paulo garante,
Nada daquilo que passamos hoje se compara com a glória que há de vir sobre nós. Aleluia. Meus queridos, somos provados todos os dias. Somos provados. Mas a nossa vida não acaba na provação. A nossa vida não acaba aqui e agora. Eu costumo dizer que o cristão, o servo de Deus, ele não morre. Ele só passa de patamar. Ele passa de nível. Ele passa de fase. Completamos a fase. Eu jogo um joguinho no celular que completa infinitas fases. Que eu nem sei quantas fases tem aquele trem lá. E eu acho o máximo, cara, quando eu consigo passar a fase. E tem vezes que eu perco um monte de vida naquele negócio, cara. Tento de um jeito, não vai. Tento de outro, não vai. Aí tento fazer de uma outra forma ali, não vai. Eu falei, caramba, mano, não vou conseguir passar esse negócio de novo. Mas quando eu passo, cara, meu Deus, só falta dar um glória a Deus e aleluia. É para glorificar de pé, igreja. Mas quando nós passamos, a alegria vem. Meus queridos, quando chegarmos na presença do Senhor, aleluia, eu tenho certeza, a plena convicção, que nem das suas dificuldades você vai lembrar. Rapaz, a pessoa que chegar na presença de Deus e ter a capacidade de fazer assim para Deus, você judiou de mim, cara. Quando eu estava lá, rapaz, só eu sei o que eu passei lá, bicho. Você fez isso tudo comigo? Pelo amor de Deus, pelo teu amor. Olha o que eu passei lá, olha a minha vida desgraçada. Irmãos, eu tenho plena convicção de que você nem vai se lembrar das suas dificuldades. Eu não vou fazer aqui com o Mateus, senão eu vou derrubar ele. O que você vai fazer lá? Você vai correr, meu querido, e querer o abraçar. Você vai querer sentir Jesus. Aleluia. Você vai querer sentir Deus. Sabe por quê? Você vai receber um corpo glorificado, irmão. E aí você vai estar diante do teu Deus. Você vai estar face a face com Ele. Mas as provas vêm. Outra coisa que eu acho interessante, que Cristo foi marcado e que Ele espera de nós, é sobre humildade. Se tem ou se houve alguém mais humilde do que Jesus, eu não conheço. Não conheço. Foi o maior exemplo de humildade que existiu. Marcas de Cristo. Marcas da humildade. E que tem que ser na nossa vida, irmão. Sabe por quê? Hoje está tendo um problema muito grande. A pessoa é usada por Deus. Deus faz através da vida da pessoa. E a pessoa quer a glória de Deus. Porque eu orei. Como diz a filósofa Neuza, alguém aqui vai entender. A filósofa Neuza, você fica se gloriando aí, né, Tiago? Ah, Jesus amado, cuida, Senhor. Ninguém pode se gloriar, meu irmão. Sabe por quê? A glória e a honra é de Deus. O último que tentou tomar a glória de Deus se lascou. Sabe quem foi? Lúcifer. Deus falou assim, mas que raio de negócio é esse aí, rapaz? Você quer sentar no meu trono? Sai pra lá, rapaz. Aqui não, filho. Aqui não. Já que você quer, ó, vaza. E 1/3 dos anjos é levado junto com ele. Meus irmãos, a glória é de Deus. A honra é de Deus. Se não for Deus na nossa vida, meu irmão, a gente não é nada. Se não for Deus ter misericórdia de nós todos os dias, somos consumidos.
É isso que a palavra de Deus nos diz. Que as misericórdias do Senhor é a razão para não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia! Humildade, irmão. Olha o que Paulo falou, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo fez o que fez, pregou o que pregou, evangelizou o que evangelizou, alcançou milhares de almas. E ele fala assim: eu sou o menor dos apóstolos. Na verdade, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ah, irmão, toma cuidado, porque aqui na minha igreja Deus fala. Porque eu oro. Bendito seja eu, vinde a mim. Toma cuidado, varão, porque vai chegar o tempo que o Senhor vai peneirar o negócio. E aí? Quando Deus te usar, irmão, glorifica a Deus. Quando Deus usar a sua vida, porque você é vaso, você é ferramenta e você foi feito para ser usado. Não é para ficar parado, não. Você foi feito para ser usado. Mas quando Deus te usar, tenha humildade. No nome de Jesus. É um alerta que a palavra de Deus sempre vai nos dar. Olha o que Paulo fala ainda: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mansidão, humildade. A humildade tem que ser uma marca muito forte na nossa vida, porque Cristo foi humilde. Cristo teve humildade. E a palavra de Deus sempre vai falar que nós devemos ser o quê? Imitadores de Cristo. Paulo, ele era um cara fenomenal. Uma ferramenta muito usada por Deus. E ele teve a ousadia e propriedade para dizer isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus irmãos, eu vou falar um negócio aqui agora, mas tem que ser muito forte na nossa vida. A gente tem que ter na nossa vida essa coragem, essa ousadia de chegar a falar para as pessoas: ó, me imita, porque eu imito a Cristo. Você acha impossível? Não é impossível. Sabe aonde que está a chave de tudo isso aí? Abre sua mão assim. Bate assim, ó. Está aqui, ó. Aí você já aproveita e bate palma. Está aqui, ó, na nossa mão. Você é ferramenta. E Deus quer te usar. Mas seja humilde no nome de Jesus. Outra coisa que eu acho interessante na palavra de Deus, que ele fala assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai celestial vos perdoará as vossas ofensas. Sabe qual é a outra marca que nós vemos em Cristo Jesus? É a marca do perdão. E rapaz, quem se lembra da oração modelo? Vamos todo mundo orar junto? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E assim, vamos repetir essa parte? Perdoa, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido.
Às vezes eu vejo uns negócios, cara, que me coça a barba. E se você vê eu coçando a barba, irmão, é porque tem algo incomodando mesmo. Não é o piolho não, pode ficar cegado. Aqui é bem tratado o negócio. Não tem piolho não. O cara ora de sabe aquele negócio, aquela espiritualidade terrível. E aí fala assim, quando um irmão tropeça ou cai, ou faz alguma coisa que não devia e vacila, não falei? É a justiça de Deus acontecendo. Rapaz do céu, esse negócio me dá uma paura. Eu não falei. Eu falei que ia dar errado. Irmãos, toma cuidado. E o problema é que tem muitos aí, né, esses líderes maravilhosos, abençoados, que amaldiçoam as pessoas, cara. Amaldiçoa o irmão. Amaldiçoa o irmão em Cristo Jesus. Ah, vai entender isso, cara. Não sei, velho. Eu tô ficando meio maluco mesmo. Não entendo isso, cara. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. Você quer o perdão de Deus? Perdoa no nome de Jesus. Você quer o perdão de Deus para a sua vida, para o seu pecado? Perdoe as pessoas que te machucam. Perdoe aqueles que te ofendem. Libera perdão, irmão, no nome de Jesus. Isso é um alerta para a sua vida. Temos que perdoar, e é uma obrigação nossa. Não é nem escolha. Porque esse quesito aí não tem nem escolha, você tem que perdoar. Ah, pastor, mas e se... Irmão, não estou falando de e se. Eu não estou falando de situações que existe um negócio meio diferente. Não estou falando sobre isso, eu estou falando de liberar perdão. E não sou eu que estou falando não, é a Bíblia, tá? Depois se você quiser ficar bravo, fica bravo com a Bíblia, não é comigo não. Mas a marca do perdão. Quando nós perdoamos alguém por aquilo que ele fez para nós e que nos causou talvez um trauma que marcou a nossa vida e que nos trouxe um prejuízo, não sei. Quando nós perdoamos, irmão, sabe o que acontece? Algo é tirado de sobre a nossa vida e o peso sai das nossas costas e nos sentimos aliviados. O problema é que o perdão é um exercício. Você tem que exercitar. Você tem que exercitar. Se sempre você falar não, meu irmão, aí é um abraço, você não vai aprender nunca nada. Você tem que exercitar o perdão. E perdão não é fácil. Eu sei que não é fácil. Já passei por situações diversas. E não é fácil, não é algo nada fácil. Mas, meus irmãos, essas marcas têm que acontecer na minha vida e na sua. Eu vou pedir para que o grupo de louvor já tome o seu lugar, para a gente estar aqui finalizando. As marcas que Cristo demonstrou ali na cruz do Calvário por nós, são coisas que têm que acontecer na minha vida e na sua. Todas essas marcas que nós falamos aqui nessa noite, são coisas que dá para a gente fazer. Sabe por quê? Vai chegar um dia que o tempo vai passar. O tempo está correndo, irmão. O tempo está acontecendo. Está passando. Parece que foi ontem que eu estava com 20 anos, irmão. Passou o tempo. Já estamos aí nas casas dos 37. Passa rápido demais, cara. Passa rápido. Tudo bem que tem cara de 50, né? Mas tá valendo. Mas o tempo passa rápido. E aí, quando chegar lá na frente, o que vão lembrar de você? Que foi uma pessoa que perdoou? Ou que foi uma pessoa rancorosa? Que
fez com que as marcas que Cristo demonstrou na cruz do Calvário acontecessem na sua vida, ou que não, que foi uma pessoa totalmente estranha. Meus queridos, o tempo está passando. E as marcas de Cristo têm que ser evidentes na nossa vida. Que se não for assim, alguma coisa está errada. Você tem que fazer uma autoanálise de você mesmo. E buscar essas marcas de Cristo. Nós vamos estar aqui, os meninos vão estar aqui louvando ao Senhor. Enquanto eles estiverem louvando, eu vou pedir para que você, se você quiser, vir à frente. Nós vamos orar junto. Qual a oração? Pelas marcas que Cristo causa na nossa vida. Seja ela de perdão, seja ela de amor, seja ela de humildade, de provação, para que a gente possa lidar com todas essas coisas. Venha orar conosco, no nome de Jesus, enquanto os meninos aqui estiverem louvando. Amém?